Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 3 de agosto de 2020, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. E nesse Evangelho, depois de ter saciado as multidões, Jesus manda os discípulos entrarem no seu barco e seguirem à sua frente para outra margem. Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus. Significa assumir a sua missão, estar com Ele e não se abater diante das dificuldades que, porventura, possam aparecer ao longo da jornada, ao longo da travessia. Há um ditado popular que, para expressar quando as pessoas estão na mesma situação, diz estamos no mesmo barco. Estar no mesmo barco, juntamente com Jesus Cristo, significa estar com Ele e enfrentar com Ele também as dificuldades, os desafios. Significa comungar com Ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, mesmo assim, eles obedecem a Jesus e entram naquele barco. Quando entramos no barco de Jesus, quando dizemos que somos cristãos de verdade, mas não temos assim muita convicção, muita clareza da missão, nós fraquejamos diante das dificuldades. E foi justamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. No meio da travessia, durante a madrugada, o mar se agitou, ameaçou afundar o barco. Eles então se desesperaram, ficaram com muito medo, ficaram apavorados. E o pavor dos discípulos revela também a falta de fé deles, a falta de convicção e também até da presença de Jesus com eles naquele barco. Embora tivessem assumido a sua missão, embora tivessem dito o sim, na hora da dificuldade eles sentiram-se abandonados. A mesma coisa acontece conosco. Quantos são aqueles que participam da comunidade, que vão à missa, que comungam Jesus Eucarístico, mas quando surge uma dificuldade na vida, eles se desesperam. Alguns chegam até a se afastar da comunidade, mudar de denominação religiosa. Outros chegam até a se revoltar contra Deus. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele nunca nos abandona. E nesse Evangelho de hoje, Jesus, então, ele vai ao encontro desses discípulos caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas do mar significa que Jesus ele é superior. E qualquer tempestade, qualquer problema, e que quem nele confia, quem nele tem fé, não tem por que temer. Mas os discípulos eles não tinham fé suficiente. O próprio Jesus ele repreende, dizendo Pedro, chamando de homem fraco de fé. Essa repreensão a Pedro serve também para cada um de nós nos dias de hoje, quando nós duvidamos de Jesus e também fraquejamos. Quando Jesus foi ao encontro deles, eles pensaram que era um fantasma. Será que na nossa vida Jesus também ele não passa de um fantasma? Nosso comportamento em relação a Ele e aos desafios que nós enfrentamos, as nossas dificuldades, vai responder a esse questionamento. Nas horas de dificuldades, Ele faz conosco o mesmo que fez com Pedro. Chama-nos para irmos ao seu encontro. Mas nem sempre respondemos a esse chamado. Às vezes até respondemos, mas não temos fé suficiente para chegarmos até Ele. E por isso, então, nós começamos também a afundar. Porém, quando conseguimos chegar até Jesus,
fazemos a chamada experiência de Deus. É o encontro que nos fortalece da convicção, nos coloca novamente no barco e nos conduz firmes também na nossa missão. Talvez seja essa fé e essa certeza que estejam faltando em cada um de nós, para que não desanimemos nos nossos momentos de dificuldade. Nossa vida de cristão, de comunidade eclesial, é uma constante travessia. Há períodos de calmaria, há também muitos momentos de tempestades. E como é que nós estamos enfrentando tudo isso? É importante refletir sobre esses e sobre outros questionamentos que os textos de hoje eles suscitam para nos firmarmos também na nossa fé e na esperança. E assim nós chegarmos também ao reino dos céus que o Senhor nos apresenta e nos oferece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, desça sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada segunda-feira e uma abençoada semana.